Samuel era possivelmente o maior líder espiritual que Israel tinha visto desde Moisés. Ele era profeta, juiz e o homem que ungiu os primeiros reis de Israel. Durante décadas, ele manteve uma nação inteira unida pela pura força da sua integridade. As pessoas confiavam nele para resolver suas disputas, suas questões familiares, seus futuros. E quando ele envelheceu e chegou a hora de passar o bastão, ele fez algo que mudaria toda a trajetória da história de Israel. Ele entregou o cargo aos seus filhos, Joel e Abias, dois nomes que literalmente significam "O Senhor é Deus e meu Pai é o Senhor". Dois homens cujos nomes eram declarações de fé, gravados neles desde o nascimento por um pai que caminhou com Deus mais perto do que quase qualquer outro na Bíblia hebraica. Então, por que eles se tornaram os juízes mais corruptos da história registrada de Israel? Por que a traição deles contra a justiça desencadeou a maior reviravolta política que a nação já tinha vivido? E o que o texto original em hebraico nos revela sobre essa corrupção que a maioria das Bíblias em português simplesmente esconde? É isso que vamos descobrir hoje. Porque esta não é apenas uma história antiga sobre dois filhos maus. Esta é uma história sobre como a corrupção cresce nos lugares onde você menos espera. Sobre como os filhos dos justos podem se tornar instrumentos de destruição. E sobre um padrão nas Escrituras que, uma vez que você enxerga, nunca mais consegue deixar de ver. E sendo bem sincero, esta pode ser uma das histórias mais pessoalmente relevantes de todo o Antigo Testamento. Porque se você já teve dificuldade em corresponder ao legado de outra pessoa, ou se já assistiu alguém que você criou ou orientou se afastar de tudo o que você ensinou, esta história vai te tocar de um jeito diferente. Vamos voltar ao começo. Para entender o que deu errado com Joel e Abias, você precisa entender o homem que os criou. E para entender Samuel, você precisa entender a mulher que orou para que ele existisse. Por volta de 1100 a.C., na região montanhosa de Efraim, havia uma mulher chamada Ana. Ela era uma das duas esposas de um homem chamado Eucana. A outra esposa, Penina, tinha filhos. Ana não tinha nenhum. E no antigo Israel, isso não era apenas uma dor pessoal, era uma catástrofe social. Uma mulher sem filhos era considerada amaldiçoada. Ela não tinha segurança, não tinha posição social e não tinha futuro. Todo ano, a família viajava até o tabernáculo em Siló para adorar. E todo ano, Penina provocava Ana por causa da sua infertilidade. A palavra hebraica usada para descrever o que Penina fazia é ra'am, e não significa apenas que ela a zombava. Significa que ela trovejava contra ela. Tornava sua vida insuportável. Então, num certo ano em Siló, Ana fez algo desesperado. Ela foi até a entrada do tabernáculo e derramou sua alma diante de Deus. Ela chorava tão intensamente e orava com tanta força que o sacerdote de plantão, um homem chamado Eli, achou que ela estivesse bêbada. Ele a confrontou por causa disso. E é aqui que a história fica interessante. Ana disse a Eli que não estava bêbada. Ela estava em angústia. Estava orando por um filho e fez um voto de que se Deus lhe desse um filho, ela o devolveria a Deus pelo resto da vida. Ela o dedicaria ao voto de Nazireu. Nenhuma lâmina tocaria sua cabeça. Ele serviria a Deus desde a infância. Deus atendeu sua oração. Ela concebeu, deu à luz um filho e o chamou de Samuel, que em hebraico é Shemuel, significando ouvido por Deus ou pedido a Deus. O próprio nome dele era um monumento à oração respondida. E então Ana fez a coisa mais difícil que uma mãe poderia fazer. Quando Samuel foi desmamado, provavelmente por volta dos 3 anos, ela o levou ao tabernáculo em Siló e o deixou lá. Ela entregou seu bebê milagroso ao sacerdote Eli e disse, em essência, ele agora é seu. Ele pertence a Deus. Pense nisso. Essa criança não foi um acidente, não foi nem mesmo uma bênção comum.
Ele foi uma oração respondida depois de anos de lágrimas, e ela o entregou. Essa decisão moldou tudo o que veio depois, porque a casa onde Samuel cresceu não era um santuário santo e pacífico, era um desastre. Eli era o sumo sacerdote de Israel, era um homem idoso. Tinha servido fielmente por anos, e seus filhos estavam destruindo tudo o que ele havia construído. Os nomes deles eram Hofni e Finéias, e a Bíblia hebraica não poupa palavras ao descrever o que eles fizeram. O segundo capítulo de 1 Samuel o chama de Bnei Belial, que muitas vezes é traduzido como homens indignos ou filhos da maldade. Mas essa expressão é muito mais pesada do que parece em português. Belial, em hebraico, significa sem valor ou sem elevação, um termo que escritos judaicos posteriores associariam ao mal absoluto. Eles não eram simplesmente pessoas problemáticas. O texto está dizendo que esses homens eram espiritualmente cancerosos. O que eles realmente fizeram? Roubavam dos sacrifícios. Quando as pessoas traziam ofertas a Deus no tabernáculo, Hofni e Finéias mandavam um servo com um garfo de 3 pontas para enfiar na panela enquanto a carne fervia. O que quer que o garfo puxasse, eles ficavam para si. E se o adorador protestasse e dissesse: "Deixe a gordura ser queimada primeiro, como a lei exige, e depois pegue o que quiser", eles o ameaçavam. O texto diz que o servo deles respondia: "Dê agora ou eu vou tomar à força". Eles estavam roubando o altar de Deus e ameaçando o povo de Deus para fazer isso. E a situação piora. O texto nos conta que eles também se deitavam com as mulheres que serviam na entrada do tabernáculo. Usavam sua autoridade religiosa para explorar mulheres vulneráveis. Isso não era apenas corrupção. Era abuso predatório disfarçado de vestes sacerdotais. Agora, preste atenção a um detalhe fundamental. Samuel cresceu nessa casa. Ele era um menino pequeno, dormindo no tabernáculo, servindo sob Eli, assistindo a tudo o que Hofni e Finéias faziam. Ele viu a carne roubada, ouviu as ameaças, testemunhou o abuso. Assistiu Eli, o sumo sacerdote, não fazer praticamente nada a respeito. Eli confrontou seus filhos, tecnicamente. Perguntou por que estavam fazendo essas coisas terríveis. Mas o verbo hebraico usado para a repreensão de Eli é fraco. Foi uma bronca verbal de um homem que não tinha intenção alguma de realmente removê-los do poder. Ele fez perguntas, não agiu. E Deus percebeu. Um profeta veio até Eli e entregou uma das mensagens mais devastadoras de todo o Antigo Testamento. Disse a Eli que, por ter honrado seus filhos acima de Deus, sua linhagem familiar seria cortada. Seus descendentes morreriam jovens. Tanto Hofni quanto Finéias morreriam no mesmo dia, e o sacerdócio acabaria sendo dado a outra pessoa. Samuel ouviu tudo isso. Ele estava lá na noite em que Deus chamou seu nome 3 vezes e ele ficou correndo até o quarto de Eli, achando que o velho sacerdote o chamava. Ele estava lá quando Deus disse a ele diretamente que o julgamento viria sobre a casa de Eli e que nada poderia impedi-lo. Esse foi o ambiente que moldou Samuel. Ele cresceu assistindo um líder piedoso falhar em disciplinar seus filhos corruptos. Assistiu essa falha destruir uma família inteira e trazer julgamento sobre uma nação. Lembre-se disso, porque a ironia mais cruel de toda essa história é que Samuel assistiu a esse desastre se desenrolar da primeira fila, absorveu cada lição que deveria ter aprendido, e então, décadas depois, repetiu exatamente o mesmo erro. Samuel se tornou uma das figuras mais notáveis da Bíblia hebraica. Ele não era apenas sacerdote, era profeta, confirmado por Deus diante de todo Israel. O 3º capítulo de 1 Samuel diz que o Senhor estava com ele e não deixou nenhuma de suas palavras cair por terra. Toda a profecia que ele pronunciou se cumpriu. Todo o julgamento que ele proferiu foi justo. Ele percorria um circuito entre Betel, Gilgal, Mispá e sua casa em Ramá,
julgando Israel ano após ano após ano. Ele também era um líder militar. Quando os filisteus ameaçaram Israel, foi Samuel quem convocou a nação ao arrependimento em Mispá, ofereceu um sacrifício e os conduziu a uma vitória decisiva. O texto diz que os filisteus foram subjugados e não invadiram o território israelita novamente enquanto Samuel atuou como juiz. Ele literalmente manteve a nação segura através de autoridade espiritual. Por décadas, Samuel foi a cola que mantinha Israel unido, sem rei, sem governo centralizado. Apenas um homem cuja integridade era tão amplamente reconhecida que as pessoas confiavam nele para resolver suas disputas, guiar sua adoração e falar em nome de Deus. E então ele envelheceu. O 8º capítulo de 1 Samuel começa com 5 palavras em hebraico que mudam tudo. Vayehi Kaasher Zaken Shemuel. E aconteceu quando Samuel envelheceu. A palavra Zaken, que significa velho ou idoso, é a mesma usada para descrever Abraão quando ele se preparava para morrer. Ela carrega peso. Não é ficando um pouco grisalho. É um homem se aproximando do fim da sua capacidade de liderar. E o que ele fez? Nomeou seus filhos como juízes sobre Israel. Agora pause por um momento, porque algo já está errado. O cargo de juiz em Israel não deveria ser hereditário. Juízes eram levantados por Deus em resposta a crises específicas. Moisés não passou o papel para seus filhos. Josué também não. Os juízes que vieram depois, Otoniel, Eude, Débora, Gideão, foram chamados por Deus individualmente. O povo deveria ter voz na escolha de quem os julgava, conforme o capítulo 16 de Deuteronômio, versículo 18. Samuel não consultou Deus, não consultou os anciãos, simplesmente nomeou seus filhos. O verbo hebraico usado é vayassem, que significa ele colocou ou ele estabeleceu. Foi uma ação unilateral. Ele os colocou no poder como quem coloca um objeto numa prateleira. Ele decidiu. Alguns estudiosos acreditam que esse foi o primeiro erro de Samuel, não porque os homens que ele escolheu fossem desqualificados, embora claramente fossem, mas porque o ato de nomeá-los já foi em si uma extrapolação. Samuel, o homem que passou a vida inteira ouvindo a voz de Deus, tomou essa decisão específica por conta própria e os mandou para Berseba. Berseba. Esse nome deveria significar algo para você se conhece as narrativas patriarcais. Foi ali que Abraão plantou uma árvore tamargueira e invocou o nome do Senhor, onde Isaque construiu um altar depois que Deus apareceu a ele e renovou a aliança, onde Jacó parou para oferecer sacrifícios no caminho para o Egito. Berseba era solo sagrado, encharcado da memória da fidelidade de Deus. Mas na época de Samuel, era também outra coisa. Era o assentamento mais ao sul de Israel. Quando a Bíblia descreve a extensão total da nação, diz de Dan a Berseba, significando da fronteira norte até o extremo sul. Berseba era a fronteira, o limite, o último posto antes do deserto do Negev, e ficava a 80 quilômetros ao sul de Ramá, onde Samuel morava. 80 quilômetros. No mundo antigo, isso não era um passeio rápido de carro. Eram dias de viagem a pé ou em lombo de jumento. Não havia correio eletrônico, não havia telefone, não havia como Samuel acompanhar diariamente o que seus filhos faziam. Pense na geografia por um momento. Samuel julgava a partir de um circuito na região montanhosa central. Ele posicionou seus filhos no extremo sul da nação. Seja porque fez isso intencionalmente para lhes dar independência, ou porque simplesmente precisava de juízes no sul, o efeito prático foi o mesmo. Joel e Abias operavam com praticamente nenhuma supervisão. E essa distância, essa separação física, se tornou uma metáfora para algo muito mais profundo. Porque é na ausência de prestação de contas que a corrupção encontra seu oxigênio.
Agora talvez você esteja pensando, bom, Samuel confiava nos filhos, criou-os bem, esperava que fizessem a coisa certa sem alguém vigiando por cima dos ombros deles. E esse é exatamente o ponto, porque o texto está prestes a nos contar o quão gravemente essa confiança foi traída. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 3. No hebraico original, diz: Vlohalshu vanav bidrashav, vaitu acharei rabatsa, vaikshu shochad, vaiatu mishpat. A maioria das traduções em português traduz algo como: seus filhos não andaram nos caminhos dele, desviaram-se atrás de lucro desonesto, aceitaram subornos e perverteram a justiça. Isso é correto, mas também é superficial. O texto hebraico está fazendo algo muito mais devastador do que essas palavras em português transmitem. Vamos desmembrar frase por frase, porque cada palavra nessa sentença foi escolhida com precisão cirúrgica. Vlohalchu vanav bidrashav. Seus filhos não andaram nos caminhos dele. A palavra halshu vem de halak, que significa andar, ir, conduzir a própria vida. É um dos verbos mais importantes da Bíblia hebraica. Quando Deus diz a Abraão, anda diante de mim e sê perfeito, em Gênesis 17, essa palavra é halak. Quando os salmos dizem bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, essa palavra é halak. Todo o conceito de lei judaica é chamado de halaká, que literalmente significa o modo de andar. Samuel andou, seus filhos não andaram. O texto está dizendo que não se trata apenas de comportamento. Trata-se de uma orientação de vida fundamentalmente diferente. Samuel se movia pelo mundo em alinhamento com Deus. Seus filhos se moviam numa direção completamente oposta. E então vem a expressão-chave, Vaitu acharei rabatsa. Desviaram-se atrás de rabatsa. A maioria das Bíblias em português traduz betsa como lucro desonesto. E embora isso esteja tecnicamente dentro do campo de significado, perde a violência embutida na palavra hebraica. Betsa vem da raiz batsa, que significa cortar, arrancar com violência, saquear. A forma substantiva, betsa, não significa apenas dinheiro sujo, significa ganho obtido através de violência, exploração ou coerção. É a palavra usada para o saque tomado em guerra. É a palavra que Judá usou quando sugeriu vender José em vez de matá-lo. Que betsa há para nós se matarmos nosso irmão? Quando o texto diz que Joel e Abias se desviaram atrás de Betsa, está dizendo que eles buscavam lucro do mesmo jeito que um soldado busca saque. Isso não era corrupção passiva, não era tirar um pouco por fora. O hebraico sugere uma extração agressiva e violenta de riqueza das pessoas que eles deveriam proteger. E então, Vaikshu shochad, aceitaram shochad. Shochad significa suborno. Mas na Torá, essa palavra carrega o peso de uma proibição divina. Êxodo 23, versículo 8 diz: não aceites shochad, porque o shochad cega os que têm visão clara e corrompe as palavras dos justos. Deuteronômio 16, versículo 19, repete quase literalmente. O Talmud depois diz que qualquer juiz que aceita shochad traz a ira divina sobre o mundo inteiro. A tradição rabínica sustentava que um juiz que aceitava suborno ficava tão corrompido que era como se ele próprio tivesse se tornado uma das partes do processo. Ele já não conseguia enxergar com clareza. O suborno tinha se fundido ao seu julgamento. Joel e Abias não estavam simplesmente ganhando dinheiro por fora, estavam fazendo a única coisa que a lei de Deus dizia que os cegaria para a própria verdade. Estavam se tornando incapazes de fazer justiça enquanto ocupavam o assento de julgamento. E por fim, vaiatu mishpat, torceram a justiça. O verbo natá significa torcer, inclinar, desviar, e mishpat é uma das palavras mais importantes de toda a Bíblia hebraica. Aparece mais de 400 vezes.
significa justiça, julgamento, a ordem correta das coisas, o modo como as coisas deveriam ser. Quando os profetas clamam por justiça e retidão, Mishpat é o que eles estão exigindo. Joel e Abias pegaram o Mishpat, a obrigação sagrada de fazer as coisas certas entre os seres humanos, e o torceram, deformaram-no. Pegaram a linha reta da justiça de Deus e a curvaram para servir a quem pagasse o preço mais alto. Então, quando você junta o versículo inteiro com todo o peso do hebraico, obtém algo muito mais devastador do que eles foram desonestos. Você obtém: eles não andaram como seu pai andou, buscaram agressivamente ganhos violentos, aceitaram a única coisa que a lei de Deus dizia que os tornaria espiritualmente cegos, e pegaram a ordem sagrada da justiça e a torceram até que se quebrasse. Era isso que estava acontecendo em Berseba. Pense no que isso significava para as pessoas comuns dos territórios do sul. Se você tinha uma disputa de terras e seu vizinho era mais rico que você perdia. Se alguém roubava seu gado e podia pagar o juiz, você não tinha recurso. Se uma viúva era roubada da sua herança, ela não tinha defensor. O próprio sistema criado para proteger os vulneráveis agora estava sendo usado contra eles como arma. E os homens que faziam isso eram filhos de Samuel, filhos do homem mais confiável de Israel. Estavam negociando com o nome do pai enquanto violavam tudo o que aquele nome representava. Quero que você reflita sobre algo desconfortável por um momento. Você já esteve numa posição em que as pessoas confiavam em você por causa da reputação de outra pessoa? Em que portas se abriram para você por causa de um nome que você carregava, de um relacionamento que tinha ou de uma instituição a qual pertencia? E já ficou tentado a usar essa confiança para benefício próprio, sabendo que ninguém estava realmente prestando atenção? Porque é exatamente isso que Joel e Abias fizeram. Herdaram uma credibilidade que não tinham conquistado e a gastaram consigo mesmos. E se você está do outro lado dessa equação, se é a pessoa que confiou em alguém por causa da linhagem, do nome de família, da instituição que representava, esta história é um aviso. Credenciais não são caráter, um nome não é garantia. Agora vamos falar sobre esses nomes, porque esse é um daqueles detalhes que, uma vez que você percebe, faz toda a história cortar 10 vezes mais fundo. Joel, em hebraico Yoel, é uma combinação de dois nomes divinos. Yo é uma forma abreviada do tetragrama, o nome sagrado de Deus. E El é a palavra para Deus, de Elohim. Junte os dois, e Joel significa o Senhor é Deus. É essencialmente o nome Elias invertido. Elias significa meu Deus é o Senhor. Joel significa o Senhor é Deus. A mesma declaração em ordem diferente. Abias. Em hebraico, Aviá. Avi significa meu pai. Yah é novamente uma forma abreviada do nome sagrado. Então, Abias significa meu pai é o Senhor, ou o Senhor é meu pai. Samuel deu ao primogênito o nome o Senhor é Deus, e ao segundo, meu pai é o Senhor. Esses não eram nomes casuais. Na cultura israelita antiga, dar nome a uma criança era um ato profético. Era uma declaração de identidade e destino. Samuel estava escrevendo teologia nas certidões de nascimento dos filhos. Estava incorporando sua fé na própria identidade deles. E ambos os nomes se tornaram mentiras. Joel, o Senhor é Deus, vivia como se o Senhor não existisse, como se não houvesse um padrão divino de justiça, como se o Deus cujo nome ele carregava nunca fosse responsabilizá-lo. Abias, meu pai é o Senhor, agia como se seu único pai fosse o lucro, como se a paternidade divina codificada em seu nome não significasse nada comparada à prata que podia extrair de litigantes desesperados. Existe um conceito hebraico para isso que não se traduz facilmente para o português. É a ideia de Tilul Hashem, a profanação do nome de Deus.
é considerado um dos pecados mais graves no judaísmo. Quando alguém que representa Deus se comporta de um modo que faz Deus parecer mal, que faz as pessoas associarem o nome de Deus com injustiça e corrupção, isso é Chilul Hashem. E é exatamente o que Joel e Abias estavam fazendo. A corrupção deles não era apenas um problema jurídico, era uma crise teológica. Estavam ensinando ao povo do sul de Israel, através de suas ações diárias, que o Deus de Samuel era impotente para impedir a corrupção ou indiferente a ela. Cada veredicto desonesto que pronunciavam era um sermão sobre quem Deus é. E o sermão dizia: Deus não se importa com a justiça. Os representantes de Deus podem ser comprados. O sistema que Deus estabeleceu não funciona. É por isso que aquilo não foi apenas um escândalo familiar. Foi uma catástrofe nacional esperando para acontecer. Se você está assistindo a isso e carrega qualquer tipo de responsabilidade espiritual, seja você pastor, líder de grupo pequeno, pai ou mãe tentando criar filhos na fé, ou mesmo alguém que simplesmente se declara seguidor de Deus, esse é o peso que você carrega. As pessoas estão observando. E quando sua vida contradiz o nome que você carrega, o dano vai muito além da sua reputação pessoal. Ensina às pessoas algo sobre Deus que não é verdade. Agora, existe uma pergunta escondida neste texto que ninguém parece fazer. E acho que pode ser a pergunta mais importante de todas. Por que Samuel não os impediu? O texto não diz que Samuel desconhecia a corrupção dos filhos. Não diz que ele os confrontou e eles se recusaram a ouvir. Não diz que ele tentou removê-los e os anciãos o impediram. Apenas diz que ele os nomeou, que eram corruptos, e então os anciãos apareceram à sua porta reclamando disso. O que estava acontecendo nesse intervalo? O que Samuel estava fazendo enquanto seus filhos desmontavam a justiça em Berseba? Uma possibilidade é a distância. Samuel estava velho. Berseba ficava a 80 quilômetros. Ele pode genuinamente não ter conhecido a extensão do que estava acontecendo. No mundo antigo, as informações viajavam devagar. Abusos num posto remoto no sul podiam continuar por meses ou anos antes que a notícia chegasse às autoridades centrais. Mas existe uma possibilidade mais desconfortável, e é a que assombra essa narrativa. Samuel pode ter sabido e não feito nada, assim como Eli. Lembre-se, Samuel cresceu assistindo Eli falhar em disciplinar Hofni e Finéias. Ele viu essa falha resultar na morte dos filhos de Eli, na captura da Arca da Aliança e no colapso do sacerdócio em Siló. Ele teve um lugar na primeira fila para o exemplo mais catastrófico de falha na liderança paterna da história israelita. E alguns estudiosos acreditam que ele repetiu o padrão exatamente. Este é um dos temas mais dolorosos da Bíblia hebraica. O ciclo de fracasso geracional. Homens bons que veem exatamente o que dá errado na geração acima deles, que entendem as consequências, que estão perfeitamente posicionados para aprender com os erros dos seus mentores e que então cometem esses mesmos erros com seus próprios filhos. Não é estupidez, é algo pior. É o ponto cego que se forma quando você está tão focado no seu chamado público que negligencia suas responsabilidades privadas. Samuel passou décadas percorrendo um circuito, julgando Israel, oferecendo sacrifícios, ungindo reis. Ele derramou sua vida na nação. E talvez, só talvez, não tenha derramado o suficiente na sua própria casa. Existe uma frase que circula nos círculos pastorais que se aplica aqui. Ele salvou a família de todo mundo e perdeu a sua. É o risco ocupacional da liderança espiritual. Quanto mais você dá ao público, menos pode sobrar para o privado. Agora quero ser cuidadoso aqui. O texto não culpa Samuel explicitamente pela corrupção dos filhos.
A responsabilidade pelas escolhas deles recai, em última instância, sobre Joel e Abias. Eram homens adultos, tomaram suas próprias decisões. A Bíblia é clara ao dizer que filhos de pais piedosos podem, sim, escolher seu próprio caminho. Mas o texto também é desconfortavelmente silencioso sobre o papel de Samuel. Não o defende. Não diz que ele fez tudo certo e que seus filhos simplesmente se desviaram. Apenas apresenta os fatos. Ele os nomeou, eram corruptos e as consequências foram enormes. E esse silêncio diz muita coisa. Vamos seguir essas consequências, porque o que aconteceu depois mudou toda a estrutura política de Israel pelo resto da sua história. 1 Samuel, capítulo 8, versículos 4 e 5. Então todos os anciãos de Israel se reuniram e foram até Samuel em Ramá e disseram: Tu já estás velho e teus filhos não andam nos teus caminhos. Agora constitui-nos um rei para nos julgar como todas as nações. Observe como os anciãos formulam sua exigência. Dão duas razões. Primeira, Samuel está velho. Segunda, seus filhos são corruptos. Estão essencialmente dizendo: sua liderança está chegando ao fim, seu plano de sucessão falhou e precisamos de um novo sistema. A expressão "como todas as nações" é a parte devastadora. Israel nunca deveria ser como todas as nações. Esse era o ponto central. Eles deveriam ser um reino de sacerdotes, uma nação separada, governada diretamente por Deus através da sua lei e dos seus representantes escolhidos. O pedido de um rei, como todas as nações, não era apenas um pedido político. Era uma rejeição teológica, e Deus confirmou essa interpretação. Quando Samuel orou sobre a exigência do povo, a resposta de Deus foi impressionante. Ouve a voz do povo em tudo o que te dizem, porque não rejeitaram a ti, mas rejeitaram a mim como rei sobre eles. Deixe o peso dessa declaração assentar por um momento. Deus disse a Samuel que a exigência de um rei humano era, no fundo, uma rejeição da realeza divina. O povo estava dizendo na prática: não confiamos mais no teu sistema. Teus juízes são corruptos. Tua lei não está sendo aplicada de forma justa. Preferimos um rei humano com um exército permanente e poder centralizado do que continuar com esse arranjo quebrado. E o que torna toda essa história tão impressionante é a cadeia de dominós. Ana orou pedindo um filho. Deus lhe deu Samuel. Samuel cresceu assistindo Eli falhar. Samuel se tornou o maior juiz de Israel. Samuel nomeou seus filhos corruptos. A corrupção deles deu aos anciãos uma desculpa. Os anciãos exigiram um rei. Deus lhes deu Saul. Saul fracassou. Deus substituiu Saul por Davi. A dinastia de Davi gerou Salomão. Os excessos de Salomão dividiram o reino. O reino dividido acabou caindo diante da Assíria e da Babilônia. E o exílio transformou o judaísmo para sempre. A cadeia de eventos que começa com 2 juízes corruptos em Berseba se estende até o exílio babilônico e além. Joel e Abias não apenas perverteram a justiça numa cidade fronteiriça do sul, eles derrubaram o primeiro dominó numa sequência que remodelaria toda a história do povo de Deus. Esse é o peso da corrupção numa posição de confiança. Não afeta apenas as pessoas diretamente prejudicadas. Cria efeitos em cadeia que podem durar séculos. Agora, preciso ser justo aqui. O desejo por um rei não foi inteiramente causado por Joel e Abias. Vinha se acumulando há muito tempo. O capítulo 17 de Deuteronômio já antecipava que Israel acabaria pedindo um rei e estabeleceu regras sobre como esse rei deveria governar. O problema não era a instituição da monarquia em si. O problema era a motivação por trás do pedido.
O povo queria um rei porque tinha perdido a fé no sistema de Deus, e a corrupção dos filhos de Samuel foi o ponto de ruptura. Então a pergunta se torna: o que teria acontecido se Joel e Abias tivessem sido justos? E se eles tivessem andado nos caminhos do Pai? E se tivessem julgado com justiça, recusado subornos e mantido o mishpat em Berseba? Israel ainda teria exigido um rei? Talvez, eventualmente. Mas o momento teria sido diferente. A motivação teria sido diferente. E toda a história de Israel poderia ter se desenrolado de um jeito que nem conseguimos imaginar. 2 homens, 2 juízes corruptos numa cidade de fronteira. E o futuro inteiro de uma nação girou em torno das escolhas deles. Se você está encontrando valor em conteúdo como este, tire um momento e se inscreva. Toda semana mergulhamos fundo nos textos bíblicos, examinando o hebraico e o grego, descobrindo o que se perde na tradução e conectando sabedoria antiga à vida moderna. Então vimos o que Joel e Abias fizeram e traçamos o terremoto político que a corrupção deles desencadeou. Mas existe uma camada mais profunda nesta história e, sinceramente, pode ser a parte que mais importa para você pessoalmente. Existe um padrão nas Escrituras tão consistente que quase funciona como uma lei da física espiritual. Pais piedosos, filhos desviados. Acontece repetidamente. Eli era um sacerdote fiel, seus filhos eram predadores. Samuel era um juiz justo, seus filhos eram trapaceiros. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Seu filho Absalão tentou roubar seu trono, e seu filho Amnon cometeu um crime indescritível contra a própria irmã. Salomão foi o homem mais sábio que já viveu. Seu filho Roboão era tão arrogante e tolo que dividiu o reino em 2. Ezequias foi um dos maiores reis reformadores de Judá. Seu filho Manassés se tornou o rei mais perverso da história de Judá, enchendo Jerusalém de sangue inocente. O padrão é implacável e levanta uma pergunta com a qual todo pai que crê, todo líder espiritual, todo mentor precisa se confrontar. Se as pessoas mais justas da Bíblia não conseguiram garantir a fidelidade dos seus filhos, o que isso significa para o resto de nós? Aqui está o que eu acredito que o texto está ensinando, e quero dizer isso com cuidado, porque é uma verdade que pode trazer tanto dor quanto liberdade. Retidão não é genética. A fé não é herdada do jeito que a cor dos olhos é herdada. Você não pode transmiti-la pelo sangue, por osmose ou por proximidade. A cada geração, cada indivíduo precisa escolher por si mesmo. Joel e Abias não se tornaram corruptos necessariamente porque Samuel falhou como pai. Tornaram-se corruptos porque fizeram escolhas, viram o caminho da integridade e o caminho do lucro, e escolheram o lucro. Tinham as mesmas informações que o pai, o mesmo acesso a Deus, o mesmo conhecimento da lei, e rejeitaram tudo isso. Essa é, na verdade, uma das tensões centrais de toda a Bíblia hebraica. Deus age através de famílias, gerações e alianças, mas a aliança exige consentimento pessoal. Você pode nascer na família certa, receber o nome certo, crescer na casa certa e ainda assim se afastar. E se você é pai ou mãe assistindo a isto, sei que essa verdade pode atingir como um soco no estômago, especialmente se tem um filho que se afastou da fé que você tentou transmitir. Talvez esteja se perguntando: o que eu fiz de errado? Onde falhei? E a história de Samuel sugere que, às vezes, a resposta é: talvez você não tenha falhado. Talvez seu filho seja Joel. Talvez seu filho seja Abias. Talvez tenham recebido todas as vantagens, toda a verdade, todo o exemplo, e escolheram um caminho diferente.
Isso não significa que você para de orar, não significa que para de amá-los, não significa que desiste, mas significa que você se liberta do peso esmagador de achar que as escolhas deles são culpa sua. Porque até Deus, o Pai perfeito, tem filhos que o rejeitam. Essa é toda a história das Escrituras. E se o Pai perfeito tem filhos rebeldes, então pais humanos imperfeitos não são fracassados por terem também. Mas existe outro ângulo nesta história que merece atenção e é menos confortável. Porque, embora seja verdade que Joel e Abias fizeram suas próprias escolhas, o texto nos dá algumas pistas sobre o que pode ter contribuído para a corrupção deles. E essas pistas merecem ser examinadas com honestidade, porque se aplicam a qualquer pessoa que carrega autoridade e influência. A primeira pista é a distância. Samuel posicionou seus filhos a 80 quilômetros de distância, em Berseba. Fosse intencional ou não, essa distância geográfica criou um vácuo de prestação de contas. Joel e Abias operavam num lugar onde ninguém com autoridade sobre eles podia observar facilmente o que estavam fazendo. E quando a prestação de contas desaparece, a tentação preenche o espaço. Esse é um princípio universal, não apenas israelita. Quando líderes operam sem supervisão, quando não há limites ao seu poder, quando estão física, estrutural ou relacionalmente isolados das pessoas que poderiam cobrá-los, a corrupção se torna quase inevitável. Não porque as pessoas sejam inerentemente más, mas porque o coração humano, como Jeremias 17 nos diz, é enganoso acima de todas as coisas. A segunda pista é o precedente. Samuel cresceu na casa de Eli e viu os filhos de Eli abusarem do poder impunemente. Ele viu um modelo do que acontece quando um líder falha em disciplinar seus próprios filhos. E então, quando chegou sua vez, parece ter seguido o mesmo roteiro. Nomeou seus filhos para posições de poder e, até onde o texto nos conta, não estabeleceu nenhum sistema de prestação de contas para eles. Esse é o ciclo geracional em ação. Frequentemente, repetimos os padrões que observamos ao crescer, até os destrutivos, até aqueles que odiávamos. Samuel desprezava o que os filhos de Eli fizeram. Pode ter jurado que nunca deixaria sua própria família cair na mesma armadilha. Mas assistir outra pessoa fracassar não é o mesmo que construir as estruturas que previnem o fracasso na sua própria vida. A terceira pista é a natureza da nomeação deles. O texto diz que Samuel estabeleceu seus filhos como juízes. Ele não consultou Deus. Não há registro de instrução divina ou confirmação profética. Samuel, o homem que ouviu a voz de Deus quando menino, que passou toda a carreira escutando a direção divina, aparentemente tomou essa decisão sozinho. E é possível, apenas possível, que tenha sido um ato de orgulho, ou comodidade, ou exaustão. Talvez Samuel estivesse cansado. Talvez quisesse manter as coisas na família porque era mais fácil do que procurar estranhos qualificados. Talvez tenha presumido que sua linhagem produziria integridade automaticamente. Qualquer que tenha sido a motivação, o resultado foi uma catástrofe. E isso ensina algo importante sobre a sucessão de liderança. A pessoa que você quer no cargo e a pessoa que deveria estar no cargo nem sempre são a mesma. Agora, vamos voltar ao cenário teológico mais amplo, porque essa história não termina com corrupção, termina com uma escolha. E essa escolha tem ecos que alcançam o presente. Quando os anciãos foram até Samuel e exigiram um rei, Deus disse a ele para atender o pedido. Mas Deus também disse a Samuel para avisá-los. E o aviso que Samuel entregou é um dos discursos mais proféticos e práticos de todo o Antigo Testamento. Ele disse a eles o que um rei faria. Ele vai tomar seus filhos e transformá-los em soldados. Vai tomar suas filhas e transformá-las em perfumistas, cozinheiras e padeiras.
Vai tomar o melhor dos seus campos, das suas vinhas e dos seus olivais e entregá-los aos seus oficiais. Vai tomar 1/10 do seu grão e da sua colheita. Vai tomar seus servos e servas, o melhor do seu gado e dos seus jumentos, e colocá-los a trabalhar para si. Vai tomar 1/10 dos seus rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. O verbo hebraico yikat se repete vez após vez. Ele vai tomar, ele vai tomar, ele vai tomar. Samuel está pintando um retrato do poder centralizado que extrai riqueza da base e a concentra no topo. Está descrevendo um sistema que se parece, ironicamente, muito com o que Joel e Abias já estavam fazendo, só que ampliado para proporções nacionais. E então Samuel diz a frase mais arrepiante: quando esse dia chegar, vocês vão clamar por alívio diante do rei que escolheram, mas o Senhor não vai responder vocês naquele dia. O povo ouviu tudo isso. E a resposta deles: não, queremos um rei sobre nós. Então seremos como todas as outras nações, com um rei para nos liderar, para sair à frente e lutar nossas batalhas. Escolheram o poder humano acima da governança divina. Escolheram a previsibilidade de um rei que podiam ver acima da incerteza de um Deus que não podiam. E a corrupção de 2 juízes em Berseba lhes deu a cobertura moral para fazer essa escolha sem sentir que estavam rejeitando Deus. É isso que torna essa história tão sofisticada. Os anciãos não estavam errados ao dizer que Joel e Abias eram corruptos. Não estavam errados ao dizer que o sistema atual estava falhando. Não estavam errados ao dizer que algo precisava mudar. Mas a solução deles, um rei humano, como todas as nações, tratou os sintomas enquanto criava um conjunto inteiramente novo de problemas. E isso se conecta à sua vida de um jeito que talvez te surpreenda. Quantas vezes você viveu uma injustiça legítima ou falha num sistema que deveria funcionar, seja uma igreja, uma família, um local de trabalho, uma instituição, e na sua frustração buscou uma solução que era apenas uma versão diferente do mesmo problema? Os israelitas trocaram juízes corruptos por uma monarquia extrativista. Trocaram um sistema quebrado por outro. Não porque fossem tolos, mas porque quando você está sofrendo, qualquer alternativa parece melhor do que a situação atual. A pergunta mais profunda que o texto está fazendo não é: Israel deveria ter tido um rei? A pergunta mais profunda é: em quem você deposita sua confiança quando os sistemas humanos falham? Você corre para outro sistema humano ou volta para o Deus que nunca foi quem falhou com você? Porque Deus não falhou com Israel. Joel e Abias falharam com Israel. A instituição dos juízes não falhou. Os homens ocupando os assentos falharam. E o povo, em sua dor e raiva, confundiu a falha dos representantes com a falha do próprio Deus. Deus até disse isso: não rejeitaram a ti, Samuel, rejeitaram a mim. Então o que fazemos com tudo isso? Deixe-me reunir os fios desta história, porque eles se entrelaçam num quadro que acredito ter algo a dizer a cada pessoa assistindo a isto, independentemente de onde você está na sua jornada de fé. Primeiro, ao fio do legado. A história de Samuel nos ensina que o legado é real, mas não é automático. Ter pais piedosos é um privilégio. Crescer num lar fiel é um presente, mas não é garantia. Em algum momento, cada pessoa precisa pegar a fé que herdou e torná-la sua. Você precisa parar de emprestar o relacionamento dos seus pais com Deus e construir o seu próprio. Joel e Abias nunca fizeram isso. Herdaram um nome, uma posição e uma reputação, mas nunca internalizaram a fé por trás dessas coisas. Se você está vivendo de fé emprestada agora, se a principal razão pela qual acredita no que acredita é porque outra pessoa acreditou primeiro, essa história é um convite, não uma condenação. Um convite para parar e perguntar: essa fé é minha ou de outra pessoa?
Eu mesmo caminhei com Deus ou estou apenas seguindo os passos de alguém? Segundo, ao fio da prestação de contas. Joel e Abias operaram sem supervisão, e isso os destruiu. Esse não é apenas um problema antigo, é um problema humano. Toda pessoa, por mais forte que seja seu caráter, precisa de prestação de contas. Não punição, não vigilância, mas pessoas que a amem o suficiente para dizer a verdade quando ela começa a se desviar. Se você tem autoridade em qualquer área da sua vida, pergunte a si mesmo com honestidade: quem tem permissão para me dizer que estou errado? Quem pode ver o que faço quando ninguém mais está olhando? Se a resposta é ninguém, você está em Berseba, está a 80 quilômetros da pessoa mais próxima que poderia te cobrar, e essa distância é perigosa. Terceiro, ao fio do efeito cascata da corrupção. Joel e Abias provavelmente achavam que estavam apenas engordando suas contas. Provavelmente justificaram. Todo mundo faz isso. O sistema já está quebrado mesmo. Não estamos prejudicando ninguém tão gravemente. Mas a corrupção deles, que pode ter parecido pequena e local para eles, desencadeou uma reviravolta nacional que remodelou a história de toda uma civilização. Você nunca enxerga completamente as consequências das suas escolhas. A mentira que conta hoje pode gerar efeitos em cadeia por gerações. O atalho que corta no trabalho pode afetar pessoas que jamais vai conhecer. O compromisso que faz em segredo pode alterar a trajetória da sua família por décadas. Joel e Abias são a prova de que corrupção pequena e escondida, na posição certa e no momento certo, pode mudar o mundo. E, finalmente, ao fio da resposta de Deus. Porque o que é notável nesta história é que Deus não destruiu Israel por exigir um rei. Não os abandonou porque rejeitaram seu governo direto. Ele agiu dentro da escolha quebrada deles, deu-lhe Saul, e quando Saul fracassou, levantou Davi. E da linhagem de Davi, séculos depois, veio aquele que cumpriria o que todo juiz, todo rei e todo sacerdote havia falhado em entregar. A corrupção de Joel e Abias não desviou o plano de Deus, redirecionou-o. E se Deus pode pegar o pior fracasso dos seus líderes escolhidos e entrelaçá-lo na história da redenção, então qualquer fracasso que você esteja carregando agora, qualquer legado quebrado que tenha herdado, qualquer sistema que tenha te decepcionado, existe um Deus que ainda não terminou com essa história. Joel e Abias torceram a justiça até que ela se quebrasse, mas o Deus do Mishpat ainda não terminou de endireitar as coisas. Os nomes deles significavam: o Senhor é Deus e meu Pai é o Senhor. Viveram como se nenhuma das duas afirmações fosse verdade, mas os nomes sobreviveram aos homens, porque o Senhor ainda é Deus e Ele ainda é Pai. Muito depois de os juízes corruptos de Berseba terem virado pó, as verdades que seus nomes declaravam permanecem de pé. E essa verdade não é apenas história antiga, é um convite ao qual você pode responder hoje. A verdadeira pergunta não é: por que os filhos de Samuel seguiram o caminho da corrupção? A verdadeira pergunta é: em qual caminho você está andando?